Lucas capítulo de número 15. A partir do verso de número 25. É a parábola do filho pródigo, mas nesta noite nós vamos falar do outro filho. Eu quero falar do outro filho. Filho pródigo já falamos tantas vezes. Eu quero falar do irmão mais velho nesta noite. Diga aí, amado, eu sou o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho do filho pródigo. Temos que, a exemplo deste filho mais velho, daquele pai, irmão do filho pródigo, muitas vezes nós nos vangloriamos, porque somos o irmão mais velho, porque somos fiéis, porque estamos sempre corretos nas nossas atitudes. Vamos ver a expressão desse que parecia que era perfeito. Lucas capítulo 15, verso 25, nos diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era que estava acontecendo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e ele foi achado. Vamos orar, amados? Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Pai, nesta noite queremos que o Senhor venha falar conosco. Homens que muitas vezes nos achamos perfeitos, nos achamos corretos. Ó Deus, em nome de Jesus, mas ainda falta algo em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nesta noite venha falar conosco, que o Senhor venha tratar conosco nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amados, nesta parábola que eu acabei de ler, a segunda parte, muito se é pregado a respeito do filho pródigo, do filho mais novo, do filho que largou a casa do pai, do filho que desejou a morte do pai, do filho que abandonou o seu lar, mas pouco se fala do filho mais velho. Então nós vemos nesta história, podemos resumir, um pecador, sendo o filho mais jovem que foi embora, um pecador buscando perdão, e um filho mais velho que era correto, que se achava perfeito, cheio de justiça própria, que ignorava perdoar e receber aquele irmão que estava voltando. Todas as pessoas, eu quero dizer, todos nós possuímos virtudes, mas nós também possuímos defeito.
E quero dizer que ninguém é perfeito. Todos nós, por mais correto que sejamos, nós ainda temos falhas. E nós precisamos, na verdade, não é fazer outras coisas erradas, mas nós precisamos nos consertar. Então o convite do Senhor nesta noite é para que nós possamos nos aperfeiçoar na palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que agrada a Deus. Tem muitas pessoas com boas qualidades, mas também estas pessoas que têm boas qualidades, elas também têm algum defeito. Assim era o irmão do filho pródigo, assim era o irmão mais velho. Olha no verso de 25, acompanha comigo. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e viu as danças. O que nós podemos ver aqui? Este filho, ele era trabalhador, era um filho dedicado. A palavra de Deus aqui diz que ele vinha do campo, ele vinha da roça, e ele havia passado praticamente, amados, o dia todo plantando ou lavrando, colhendo, trabalhava de sol a sol, embaixo de chuva. Ele ajudava o pai, ele tinha interesse pelo serviço do pai. Ele era um ótimo filho aos nossos olhos, cuidava dos negócios do pai, ajudava os pais a manter aquela fazenda. Um filho ideal, como muitos que estão aqui nesta noite, trabalhador, não é? Respeita o pai. Olha o verso 29. Mas ele respondeu para o seu pai: há tantos anos que eu te sirvo. Pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Nós vemos aqui que ele era um filho maravilhoso. Era um filho que não transgredia a lei. Um filho que obedecia, o pai falava, faz isso, ele não retrucava, ele já saía a fazer, amados. Um ótimo filho, um bom filho. O verso de número 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu tenho é teu. Então o que nós vemos aqui, era um filho amoroso, um filho que estava sempre junto do pai, um filho que não possuía amizade lá fora, um filho que não se envolvia com as coisas do mundo, um filho que não estava contaminado com o pecado lá de fora, amados. Como muitos de nós dentro da igreja, estamos dentro da igreja, estamos envolvidos na obra de Deus, somos obedientes à palavra de Deus, fazemos tudo aquilo que agrada a Deus, andamos em retidão no caminho do Senhor. Quantos que nós temos aqui, amados, que são pessoas assim, que são pessoas corretas, que são pessoas honestas, honradas, pessoas trabalhadoras. Mas o que acontece? Será que basta isso na nossa vida? Quantos que gostariam de ter um filho como este? Mas muitas vezes não é suficiente. A história, ela não termina aqui desse jeito, na história desse filho. Temos que admirar as suas qualidades até aqui. Era um filho admirável, mas a atitude cruel com que ele usou com seu irmão, que precisava de ajuda, mostra o quanto lhe faltava algo importante na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, amados. Às vezes somos corretos e perfeitos, mas falta algo que é muito mais importante do que as nossas qualidades na nossa vida. Precisamos estar atentos a que isso não venha a acontecer conosco. Aquele moço que era perfeito, que era correto, faltava uma coisa importante: ele não sabia o que era o amor. Ele não sabia o que era o perdão. E esta é uma das virtudes mais importantes e necessárias dentro da igreja. O perdão e o amor. Se não existir o perdão, se não existir o amor no nosso meio, amados, tudo que venhamos a fazer, todas as nossas qualidades, não vão entrar no céu. Se nós não tivermos amor e perdão, as qualidades que temos não nos levam para o céu.
Porque a palavra de Deus diz: Pai, perdoa-nos na medida com que nós perdoamos. Sabe, amados, ele era um ótimo filho, mas um péssimo irmão. O que eu quero dizer para você? Você pode ser um ótimo filho de Deus, você pode ser um ótimo crente, um ótimo cristão, mas você é um péssimo irmão. Será que você tem sido verdadeiro, como tem sido um irmão do teu irmão? Tem feito as atitudes, tem tido atos de um verdadeiro irmão? Ele era um filho nota 10 para o pai, mas um irmão nota 0. Como é que temos sido com relação ao nosso irmão? Quais são as nossas atitudes? Olhando na vida desse moço, faltou-lhe afeto para com o irmão que chegava arrebentado. Faltou carinho para o irmão que chegava imundo, sujo, maltrapilho, com fome, sem nenhuma necessidade, cheio de necessidade, sem nenhuma condições até de sobreviver. Aonde estava o amor daquele jovem que era perfeito, que fazia as coisas corretas, que era obediente, que era temente ao Pai? Vamos trazer isso para dentro da igreja. Vamos trazer isso com relação ao nosso Pai Celestial. Temos tido as atitudes corretas com relação a Deus, mas temos tido atitudes erradas e atitudes negativas com relação à nossa irmandade, com relação aos nossos irmãos, com relação à nossa comunidade. Quando olhamos em 1 João, no capítulo 4, no verso 20, se você não quiser abrir, você anota. 1 João, capítulo 4, 20. A palavra de Deus nos diz, e diz claramente para nós, amados, e nós precisamos levar isso à regra. Isso é como se fosse uma lei para nós. Olha o que diz a palavra de Deus aí no verso de número 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. A nossa fé tem sido enganosa. Quando nós não demonstramos amor pelo nosso irmão, a nossa fé tem sido enganosa, tem sido mentirosa, não tem sido aprovada diante de Deus. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. E a palavra de Deus nos diz que o pai da mentira é o diabo. Não são, na verdade, filhos de Deus. Seu irmão, olha a situação, quem conhece a parábola, senão depois você lê em casa. Seu irmão voltou para casa necessitando de duas coisas. Aquele jovem moço, ele precisava de duas coisas fundamentais. Uma delas, ele precisava de ajuda material. A palavra de Deus diz que ele estava sem roupa. A palavra de Deus diz que ele estava rasgado. A palavra de Deus diz que ele estava maltrapilho. A palavra de Deus diz que ele estava descalço. A palavra de Deus diz que ele estava com fome. A palavra de Deus diz que ele estava magro e necessitado, amados. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de uma roupa, ele precisava de comida, ele precisava saciar a sua fome. E quantas vezes nós olhamos aqui, olhamos para a nossa igreja, fala com a irmã Marisa, fala com o assistente social, amados. Quantas vezes nós precisamos implorar para formarmos algumas cestas básicas para levar para algum irmão que está passando por necessidade. Quantas vezes uma igreja de tal tamanho, nós precisamos implorar, ou não conseguimos montar cestas básicas para ajudar alguém que está com fome, o irmão que está necessitado. Então, por aí você olha, amados, quanto que nós temos sido conviventes, e quanto que nós somos parecidos com o irmão mais velho do filho pródigo. Você entende?
Quantas falhas! O que nós deveríamos fazer e nós não fazemos? Aquele jovem, ele chegou em casa precisando de ajuda espiritual. Ele precisava de Deus. Por quê? Ele havia se afastado do caminho do Senhor. Ele havia se envolvido no pecado. A palavra de Deus diz que ele gastou todo o seu dinheiro. Ele gastou com bebidas. Ele gastou com mulheres. Ele gastou com a farra. Ele gastou na noite. Então ele estava praticamente distante de Deus. Ele estava longe de Deus. E isso nos traz um alerta para aqueles que se envolvem com bebida, aqueles que se envolvem com mulheres, aqueles que se envolvem na noite. Pela história do filho pródigo, estão afastados de Deus, estão distantes de Deus. Mas aquele jovem, ele voltou para a casa do pai. Nesta situação, era uma pobre alma necessitando de ajuda. Era uma alma que precisava de um incentivo para recomeçar a sua vida, para voltar nos braços do pai, para voltar na casa do pai, para voltar no caminho do Senhor, para voltar a ser novamente um homem digno e honrado. Talvez ele estivesse chorando, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra amiga. Quantas pessoas temos visto fora da igreja, em condições como esta, do filho mais novo daquele homem, pródigo, distante do caminho do Senhor, bebendo, se drogando, se prostituindo, na bagunça, na noite. Quantas pessoas que estão, amados, na verdade eles estão precisando de um auxílio espiritual, estão precisando de um braço amigo, estão precisando de um consolo, estão precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, de incentivo. E qual tem sido as nossas atitudes como o irmão mais velho do filho pródigo? Parece que o irmão mais velho, quando eu olho essa história, parece que o irmão mais velho, ele não sentiu tristeza pela ida do filho mais novo. Parece que ele não sentiu alegria pela volta do irmão mais novo. É isso que nós observamos. Ele não ficou triste quando o irmão foi embora. Ele não ficou alegre quando o irmão voltou, amados. Agimos desta forma quando alguém se afasta do caminho do Senhor. Agimos desta forma quando alguém se desvia do caminho do Senhor. Não sentimos falta. Não faz diferença para nós quando alguém se afasta, quando alguém se desvia. Não nos alegramos quando alguém volta para a casa do Senhor. Parece que a primeira coisa é acusar, é apontar o dedo. Como vamos ver a atitude deste jovem. Quantas vezes, amados, nós tomamos essas atitudes? A palavra de Deus diz que aquele jovem, ele vem chegando do trabalho, e de longe ele ouve a música, ele vê dança, ele vê sinal de festa em casa. Havia festa, havia alegria em casa. Ainda no quintal da casa, ele pergunta ao empregado: o que é que está acontecendo aqui? Por que esta música alta? Por que as pessoas estão dançando? O que é que está acontecendo aqui? Amado, ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele era um homem bom, porque ele era um homem trabalhador. Por certo, ele não sabia mesmo o que estava acontecendo. Ele havia saído muito cedo para o trabalho. Ele havia saído para cuidar da roça do seu pai. Então, se nós olharmos, ele era cheio de razão. E depois, quando aquele outro diz: é o seu irmão que chegou, essa festa, essa música, essa dança, é porque o seu irmão voltou, o seu irmão chegou, o seu irmão está de volta. Você não sabia? O seu irmão voltou.
Mas talvez num gesto ele diz: mas que irmão? Eu não tenho irmão, o meu irmão foi embora, o meu irmão já morreu há tanto tempo, porque faz tempo que eu não tenho notícias dele. Morreu meu irmão. Amados, esta tem sido a atitude nossa quantas vezes. Não damos falta pelo nosso irmão que foi embora, esquecemos do nosso irmão que foi embora. Ele morreu, não tem mais jeito, ele está perdido, está esquecido. Oh, amados, esse moço, na sua crueldade, ele traz uma lição tremenda para a igreja nesta noite. Não é mais meu irmão, não o conheço mais, ele já morreu, ele já está no inferno. Ele havia se esquecido do irmão, mas o empregado reafirma: o seu irmão mais novo voltou. O seu irmão mais novo voltou para casa. Voltou, aí ele retruca o irmão mais velho: voltou, com certeza então ele veio para buscar mais dinheiro. Com certeza ele veio porque está passando necessidade. Com certeza ele voltou porque agora ele está precisando. Igualzinho nós, amados. Quando vemos alguém voltando para a igreja, qual é a nossa atitude? O que nós falamos? Se arrebentou lá fora, né? Perdeu tudo lá fora. Ah lá, ó, perdeu todos os bens, perdeu a fazenda, perdeu a mulher. Ah lá, ele adquiriu um câncer, agora ele vem para a igreja. Porque agora ele precisa de Deus. Essa tem sido a atitude da igreja, amados. Essa tem sido a atitude do irmão mais velho, do filho pródigo. Estamos cheios de apontar o dedo, de recriminar aquele que sai do caminho do Senhor, aquele que se desvia, e quando ele volta, ficamos todos olhando. Parece que a igreja inteira está apontando para ele. E aí aquela pessoa procura o pastor: pastor, eu tenho vergonha de voltar para a igreja, porque todo mundo fica olhando para mim e parece que estão me acusando. Oh, irmão, deixa o Espírito Santo tratar com você nesta noite, amado. Deixa o Espírito Santo falar com você nesta noite. Sabe, meu irmão, com certeza ele veio buscar mais dinheiro. Tirou conclusões erradas. Tiramos conclusões erradas, amados. Nós, na verdade, não acreditamos. Quando nós temos essas atitudes, nós não acreditamos que um pecador possa se arrepender. Nós não acreditamos que um desviado possa voltar por caminho do Senhor. Por isso que nós o acusamos. Por isso que nós o rejeitamos. Por isso que nós apontamos o dedo para ele. E aquele jovem, moço correto, moço trabalhador, moço obediente, ele fica cheio de revolta. Não entra dentro de casa e se recusa a participar daquela festa que estava acontecendo. Olha aí, o verso de número 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, olha irmãos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vindo esse teu filho, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Observe, amado, que ele não o considerava mais como irmão. Ele não considerava mais aquele que era teu irmão como irmão. E assim nós temos agido. Meu irmão, não. Ele não é meu irmão. Como é que ele pode ser meu irmão? Ele adulterou, ele pecou, ele matou, ele roubou, ele fez isso. Ele não é meu irmão. Oh, querido, nós precisamos considerar os nossos irmãos que caem em pecado como nosso irmão,
que necessita mais da graça de Deus, que necessita mais da misericórdia de Deus, que necessita também do amor de Deus. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela é derramada segundo a nossa necessidade. Há uns que precisam de mais graça de Deus, há uns que precisam de mais misericórdia, porque são mais carentes. Então nós precisamos considerar estas coisas. Que expressão usou o irmão perfeito? Que expressão chata, negativa, esse teu filho, esse cara, ele estava dizendo, este cara que desperdiçou tudo, este cara pecador, este cara nojento, você o trata desta forma? Oh, meu amado, e na nossa vida é assim, nós gostamos de exaltar alguém no nosso meio, que é famoso, que é importante, que é correto diante da sociedade, mas quando se trata de alguém que é uma vergonha, quando se trata de alguém que é um pecador, que vive aprontando, nós logo tratamos de escondê-lo, nós tratamos de eliminar do nosso meio. Não conheço, não é meu parente, não sei quem é esse camarada. Que atitude tem sido a nossa? Fazemos de tudo para escondê-lo, rejeitamos de todas as formas. Aquele moço, ele foi injusto com o seu irmão, ele faltou com respeito ao seu pai, alegando que nunca recebeu nada do seu pai. Olha o verso 29, voltamos lá, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo. Então aquele que era educado, aquele que respeitava, de repente, ele tem uma atitude inaceitável. De repente, ele tem uma atitude que não é agradável. De repente, ele tem uma atitude que não é boa. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para eu alegrar-me com os meus amigos. Que injustiça com o seu pai. Eu te sirvo, trabalho, e o Senhor nunca me deu nada. Amados, nós também somos assim, nós agimos assim com Deus muitas vezes. Quando chega um perdido na igreja, quando chega alguém desviado na igreja, doente, maltrapilho, carregado, e ele vem, recebe uma bênção, a nossa atitude depois é olhar, mas eu estou na igreja, eu que preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu estou precisando disso. O Senhor abriu a porta para aquele desviado, o Senhor curou aquele pecador, aquele. Ah, amado, nós somos fáceis para criticar, somos bons para acusar, para apontar o nosso dedo. Mas a nossa atitude, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos o quanto também somos falhos na nossa perfeição. Somos imperfeitos na nossa perfeição. Olha a indiferença deste moço. Ele não tinha nenhum interesse na restauração do seu irmão. Ele não tinha nenhum interesse em salvar a vida do seu irmão. Para ele tanto fazia o irmão ter morrido, o irmão estar ali, vivo, batendo as portas, pedindo a graça de Deus, pedindo o perdão do pai. Ele não aceitava que o pai lhe desse o perdão. Somos assim, nós muitas vezes não aceitamos que Deus perdoe alguém. Somos muitas vezes como foi Jonas, que foi lá no fundo daquele rio, na barriga daquele peixe, porque desobedeceu a Deus. Era um homem bom, mas desobedeceu a Deus, talvez como esse moço, porque ele não queria levar a salvação para um povo perdido. E quando Deus obrigou ele a ir, quando ele foi com medo de morrer, e aquele povo se arrependeu, aquele povo se voltou para Deus, Jonas, ele se
se esconde num lugar, embaixo de uma árvore, e fica lá querendo morrer, porque Deus havia perdoado aquela nação, porque Deus havia restaurado aquele povo, amados. Sabe, queridos, precisamos olhar com olhos de amor, com olhos de perdão para aquele que cai, para aquele que erra, aquele que se desvia. Precisamos olhar de uma forma diferente para ele, uma forma diferente do que olhou o irmão mais velho daquele moço que havia deixado a casa do pai. Aquele moço que havia caído na perdição. Sabe, amado, ele não tinha amor, faltou amor. Para ele não importava que o seu irmão estava ali, vivo, com a possibilidade de ser restaurado. Nós temos que dar graças a Deus quando alguém bate na nossa porta, quando alguém pede ajuda, falando e confessando, declarando que quer ser restaurado, que precisa de ajuda. Olha o verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Nós que estamos na presença de Deus, nós temos tudo do Senhor, amados. Tudo que é do Pai é nosso. E quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala aqui, quando se escreveram aqui, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. A palavra de Deus aqui está falando, filho querido. A palavra de Deus está falando, filho amado. Esta é a verdadeira tradução desse texto. Então, queridos, nós temos que reconhecer, temos que saber, nós que somos como este filho mais velho, nós temos um tratamento especial de Deus. Nós que somos obedientes, nós que somos trabalhadores na seara, nós que andamos corretamente, Deus, Ele tem um tratamento diferenciado para nós. Nós somos considerados para Deus como um filho querido, como um filho amado, que sempre está na presença do Pai. E isto teria que bastar para nós. Deveríamos dar por satisfeito por sermos filhos queridos do Pai, por sermos considerados filho amado do Pai. Não que aquele outro desviado também não era, mas, amados, aquele outro precisava da graça de Deus. O primeiro, Deus precisava derramar mais graça. Do primeiro, o Pai teve compaixão. Do primeiro, o Pai teve misericórdia. E é assim que Deus age no meio da igreja. Aquele que se afasta, aquele que se desvia, mas quando ele volta, o Pai age com compaixão, o Pai age com misericórdia, e o Pai vai amá-lo também, da mesma forma que ama o outro filho. Há um atributo de Deus sendo derramado na vida daquele, quando se desvia, daquele quando se afasta do caminho do Senhor. O segundo era amado do Pai. O filho mais velho era o amado do Pai, era o filho querido do Pai. Meu irmão, precisamos aprender a amar, precisamos aprender a perdoar. Nós temos mania muitas vezes de olhar as nossas qualidades. Queremos olhar a qualidade das pessoas, analisamos a qualidade das pessoas de uma forma muitas vezes, qualidades aos nossos olhos, porque nós achamos que nós somos perfeitos. Precisamos olhar os defeitos com amor. Precisamos olhar os defeitos vendo a possibilidade da pessoa ser restaurada, vendo a possibilidade do perdão, sabendo que Deus, Ele perdoa, sabendo que Deus, Ele ama incondicionalmente. Se a pessoa erra ou não erra, Deus continua amando aquela pessoa.
E a única atitude que Deus espera é a volta daquela pessoa, é a reconciliação daquela pessoa, é a volta dele para a casa do Pai, é a volta dele para os braços do Pai. Nós vemos aqui e aprendemos com essa história que Deus, Ele jamais rejeita o filho que volta para casa. O filho que se desvia e volta para casa, o Pai jamais rejeita e diz que ainda Ele faz festa. Esse Pai representa o nosso Deus, representa o Pai Celestial. E desta forma Ele age com os seus filhos bons, com os seus filhos corretos, com os seus filhos que são certinhos, com os seus filhos que são trabalhadores, com os seus filhos que são obedientes. Mas não podemos esquecer que Ele também age desta forma com o filho desobediente, com o filho que se desvia, mas quando bate à porta do Pai, quando volta para casa, o Pai está de braços abertos, e o Pai faz festa, e a melhor festa, o Pai convida as pessoas para celebrar, porque o filho voltou. Amém, meus amados? Que o Senhor possa dar para você nesta noite estes olhos espirituais na visão deste Pai. Que você, a exemplo desse filho mais velho, que você possa ter tido esta lição. Eu imagino que aquele filho mais velho, ele teve uma lição profunda daquele pai, naquele dia. Eu imagino que ele aprendeu a lição. E a Bíblia não fala, mas eu imagino que depois ele se arrependeu e voltou e abraçou o irmão. Irmão, que bom que você voltou. Como é bom ter você de novo em casa. Eu quero pedir para você nesta noite, amado, tenha esta atitude no nome de Jesus. Aquele que está afastado, aquele que está desviado, aquele que está em pecado, não vire o rosto, não vire as costas, não o despreze, não o despreze, continue amando, não esqueça dele, lembre-se dele. O que é lembrar-se dele? Dá uma passadinha, fala com ele. Fala do amor do Pai por ele. O Pai não te esqueceu. O Pai está lá em casa, te esperando. A porta de casa está aberta. O Pai te espera de braços abertos. Não existe pecador, amados, que não possa ser perdoado. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Ainda que uma pessoa tenha cometido todos os tipos de pecado desse mundo, a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo torna-nos mais alvo do que a neve. E somos reconciliados em Deus, através do sangue de Jesus, que foi vertido e foi derramado na cruz do Calvário. Estamos aqui nesta noite, amados, porque o sangue de Jesus um dia foi derramado lá na cruz do Calvário, porque um sangue verteu lá, por amor a nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e o pecado daquele que se desvia, ele não é maior do que o pecado que muitas vezes você comete. Temos aprendido que não há pecado grande, não há pecado pequeno. Diante de Deus, pecado é tratado como pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, carecem da misericórdia de Deus, carecem do perdão de Deus. A palavra de Deus diz que devemos estar prontos para perdoar. Uma vez, 2, 3, 7 vezes não, 70 vezes 7, devemos estar prontos para perdoar o nosso irmão, quando ele erra, quando ele cai, da graça de Deus. Vamos deixar de ser este filho mais velho, este filho que era correto, este filho que parecia perfeito. Não adianta nada você ser correto, obediente, trabalhador, se não tiver o amor dentro do seu coração, se não tiver o coração disposto a perdoar, disposto a receber aquele que está caído, aquele que está afastado, na sua membresia como irmão. Este teu filho, quantas vezes
nós agimos assim. Ele estava dizendo: esse não é meu irmão mais. A atitude dele, ele não é mais digno de ser chamado meu irmão. Olha o que ele fez. Onde está a misericórdia? Onde está o amor? Se somos filhos de Deus, temos que ser cheios de graça, temos que ser cheios de misericórdia, temos que ser cheios de amor àqueles que necessitam. Amém, amados? Vamos mudar a nossa atitude como filhos de Deus. Esses dois filhos viviam na mesma casa. Eu posso dizer que esses dois filhos viviam na mesma igreja. Esses dois filhos tinham o mesmo pai. Eles tinham o mesmo Deus. Atitudes diferentes. Um tinha boas qualidades. Perfeito. Justo como Jó. Justo como Jó. A palavra de Deus diz que Jó era justo. Deus o reconhecia como justo e perfeito. Deus reconhecia o que Jó era, mas ele não conhecia Deus de verdade. Quantos que são justos, são corretos, mas não conhecem o Deus de verdade? Não conhecem o que eu quero dizer para você, o amor de Deus. Não conhecem o perdão de Deus. Talvez você seja justo, correto, perfeito, mas nesta noite você precisa conhecer o amor de Deus e o perdão de Deus, para que você possa ser agradável diante de Deus, para que você possa ter a verdadeira herança no céu. Olhe para você agora. Será que alguma vez você agiu como este filho mais velho, como este irmão mais velho, daquele moço que foi embora, que abandonou? Ou você tem agido desta forma? Se você é esse, eu quero dizer para você que nesta noite, é noite de você se arrepender, é noite de você se consertar, é noite de você pedir perdão a Deus, pela atitude. O Pai fala com você hoje: filho, você está na minha presença. Filho, você tem tudo. Filho, não queira você ter passado o que o teu irmão passou, a humilhação que ele passou. Não vale a pena, amado. É bom estar na casa do Pai. É bom estar junto do Pai. Na casa do Pai nós temos segurança, nós temos proteção, nós temos amparo, nós temos carinho na casa do Pai. Não falta nada na casa do Pai. Você não sabe o que é estar lá fora. Você não sabe o que é viver no mundo lá fora. Coloca a tua vida diante de Deus nesta noite. Que o Senhor possa mudar o seu pensamento. Que o Senhor possa mudar a sua atitude nesta noite, o teu modo de agir, o teu modo de pensar. E quando alguém que você vê lá fora, desviado, bebendo, noitadas, fazendo tudo o que é errado, com amor, o Pai te espera. O Pai espera você de braço aberto. Olha, tem um bezerro cevado lá para quando você voltar. O Pai está guardando ele para quando você voltar. Quando você voltar, o Pai vai sacrificar aquele bezerro. Esta é a atitude, deveria ser a atitude do irmão mais velho, do filho pródigo. Dobre sua cabeça. Fala com Deus neste momento.
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Quero dizer para você nesta noite, você que tem sido filho pródigo, você que tem sido esse moço mais novo, você que tem sido acusado pelos seus defeitos, pelos seus erros, você tem sido acusado pelas suas fraquezas. Seu irmão mais velho tem lhe apontado os dedos. Seu irmão mais velho tem te rejeitado. Quero dizer uma coisa para você nesta noite, meu amado. O pai trata com o filho mais velho. Pode deixar que o pai tenha uma conversa séria com o filho mais velho. Não olhe a atitude do seu irmão mais velho. Ignore o teu irmão mais velho. Ignore ele. O pai cuida dele também. Eu quero dizer para você, filho pródigo mais novo, o pai está esperando de porta aberta, braços abertos, com o bezerro cevado. O pai quer fazer festa pela sua volta. Eu sei que muitos vão acusar, muitos vão falar, agora volta. Mas Deus trata, o pai cuida. Oh, querido, é hora de recomeçar. É hora de recomeçar a tua vida.
O tempo que você perdeu é tempo de restauração. É tempo de acerto. Não sinta-se injustiçado, ainda que o mundo o trate de uma forma diferente. Na casa do Pai você é tratado de uma forma de igualdade. Na casa do Pai tem festa para você. Na casa do Pai tem dança, tem música. Na casa do Pai tem comida. É hora de você se reconciliar com Deus. É hora de você voltar para a casa do Pai. E você que está aqui nesta noite, talvez sinta-se o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Rejeitado por muitos. Talvez você que esteja aqui nesta noite não ache digno de sentar a esta mesa, de participar deste pão e deste cálice, por causa dos seus pecados. Medo de te acusarem. Quero dizer que ninguém vai te acusar nesta noite. Porque o inimigo está repreendido nesta noite. O acusador está repreendido nesta noite. E aqui não tem nenhum filho do diabo. Eu quero dizer para você, você que é batizado, se sente desviado, você não está desviado, você está na casa do Pai. Eu só quero falar para você, recomece. Recomece. Eu estou falando como homem, filho de Deus. Eu acredito em você. E se eu acredito em você, Deus também acredita em você. Deus acredita na sinceridade do teu coração. Deus acredita na sua volta. Deus acredita em você. Deus lhe dá uma chance nesta noite. Então não sinta-se indigno de sentar nesta mesa, de participar desta ceia. Você também é digno, porque o sangue de Jesus foi derramado por você também pelos seus pecados. E o Pai lhe reconcilia novamente, no nome de Jesus. Coloque-se em pé nesta noite, todos para recebermos um pedaço de pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus, e um cálice que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. Todos que têm Jesus no coração, pecador ou não, eu sou talvez o maior dos pecadores, como dizia o apóstolo Paulo, mas eu acredito no perdão de Deus e na reconciliação. Podem servir, amigos.
dependo desse amor para viver. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo. Mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Aleluia. Oh, querido, o amor de Deus nos constrange, o perdão de Deus é sobre nós, a misericórdia de Deus é sobre nós, a graça dele está sobre nós. Aleluia. Enquanto temos tempo, nos reconciliamos com Deus, nos acertamos com Deus, acertamos nossas vidas. Aleluia. Oh Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, Pai, te damos glória pelo teu imenso amor. Ah, Senhor, pelo perdão ali na cruz do Calvário, Senhor, pela reconciliação, pela oportunidade, Senhor. Nós te louvamos pela oportunidade, nós te louvamos pelo tempo de espera a nós, Pai, pela paciência conosco, Pai. Nós te louvamos, nós nos regozijamos, Pai. Bendito é o teu nome, santo é o teu nome, Pai. Glorificado és tu, Pai. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Obrigado pelo perdão ali na cruz do Calvário. Obrigado pela reconciliação. Obrigado pela promessa da vida eterna, Pai. Aleluia. 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 Somos um em Cristo Jesus. Se somos um em Cristo Jesus, nós temos irmãos. O mesmo pão foi partilhado para que fôssemos um em Cristo Jesus. Oh, amados, quando vamos entender isso, quando vamos aceitar o mais frágil na fé, o pequeno na fé, aquele que tropeça constantemente. Oh Senhor, Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, comei dele. Comei dele. Comamos o pão que simboliza a nossa unidade através do corpo de Cristo.
enquanto você come, degusta esse pão, pensando no teu irmão, pensando nas falhas dele, na dificuldade dele, pedindo a graça, a misericórdia, pedindo que Deus tenha compaixão dele. É assim que nós devemos comer esse pedaço de pão, pensando no nosso irmão. Ele faz parte do corpo. Se ele está doente, o corpo está doente também. Depois de haver comido o pão, Jesus pegou o cálice, apresentou aos seus discípulos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice representa o meu sangue, que será derramado por vós, para perdão dos vossos pecados. O sangue derramado na cruz serviu para perdoar os seus pecados. Serviu também para perdoar os pecados daquele irmão frágil na fé, que vive tropeçando. Enquanto você toma esse cálice, toma esse cálice, não vire, não faça como esses alcoólatras que pega aquele copo de pinga de cachaça e vira na goela. Não, isso aqui não é cachaça. Beba ele pensando nos seus pecados. Beba ele pensando nos pecados do seu irmão, que também foi perdoado por este cálice que nós estamos tomando. Tomamos, degustamos esse cálice no nome de Jesus. Cada gota desse cálice que entra na minha boca, eu sinto, vejo um pecado meu que foi perdoado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu perdão. Obrigado pelo pecado do meu irmão. Pelo perdão do pecado dele, Senhor. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem tido com ele. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por ele. E nos ajude a amá-lo também, Senhor. Nos ajude a amá-lo como o Senhor o ama. Nos ajude a esperá-lo como o Senhor o espera. Nos ajude a fazer festa como o Senhor faz. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, trata conosco nesta noite com a tua casa, com os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado por sentarmos na tua mesa, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Aleluia. A nossa missão como igreja, amados, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como nós nos amamos a nós mesmos. Esta é a missão maior da igreja. Amar o irmão como eu amo a mim. Querer a salvação do irmão como eu quero a minha salvação. Você possa sair daqui nesta noite transformado com essa palavra, olhando de uma forma diferente. Se eu fosse você, eu procurava alguém que está longe, desviado, ia dizer assim para ele: tem um bezerro cevado lá na igreja, na casa do Pai tem um bezerro cevado, o Pai está guardando para quando você voltar, para fazer festa com ele. Esse é o desejo do Pai. Que Deus abençoe você, amado. Que você pratique esta palavra. Não adianta nós ouvirmos e não praticarmos a palavra. Que possamos ser obedientes ao Pai. As atitudes daquele moço mais velho não estavam erradas. Ele era obediente, temos que ser obedientes. Ele era trabalhador, tem que ser trabalhador. Ele respeitava o Pai. Ele estava na casa do Pai. Mas faltava o amor. Faltava o perdão. E é o que falta para muitos de nós: o amor e o perdão. Erga suas mãos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, queremos amar como o Senhor ama, queremos perdoar como o Senhor perdoa, queremos ser igual a Ti, queremos ter um coração igual ao Teu, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma esta igreja para transformarmos o mundo. Que sejamos cheios de amor para com aqueles que mais necessitam de amor, Senhor. Que não rejeitamos aquele que está caído, aquele que está enfermo, aquele que está doente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude como filhos Teus. Pai, agora eu te peço algo especial para os Teus filhos que são fiéis, que estão aqui na Tua casa. Que a Tua graça continue sobre eles. Que o Teu amor continue sobre eles. Que a abundância continue sobre eles. Que a Tua proteção esteja sobre eles. Que o Teu rosto esteja sobre eles, Pai. Guarde-os na Tua presença. Guarde-os na Tua santidade, Pai. Que eles tenham vitória, primeiramente sobre o pecado, nas suas vidas financeiras, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que tenham uma semana abençoada por Ti, guardados por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorifique o Senhor com as suas palmas.